vocês? E hoje estamos aqui quarta-feira, nossa, quarta-feira ao vivo. Eu tô quase no meu aniversário Inferno Astral, estamos quase na eleição, várias coisas acontecendo, né? E o que a gente vai falar aqui hoje? De sexo, tem tudo a ver. Como assim, Ginês, tá louca? Não, gente, calma que quarta-feira é dia de falar de sexo. Seguinte, identidade de gênero, orientações sexuais em tempos de tanta diversidade, né? Eu fico perdida de vez em quando, tenho a menor ideia do que tá falando. Esses termos são muito difíceis, gente. Então é o seguinte, no programa de hoje nós vamos falar sobre dois extremos, né? Quando o tema é sexo, por um lado, tem gente que não vive sem. Não falar nada não, tá? De outros, aquelas pessoas que abrem mão do sexo quando o assunto é relacionamento. Existe, assim, uma diferença grande, né? O negócio cá e lá. Coloca aí no que vai rolar no programa de hoje. O Super Pop de hoje começa com uma pergunta. É possível viver sem sexo? Pessoas fazem sexo sem amor e assim como pode existir o amor sem o sexo. Vamos conhecer a história de quem não fica sem. Eu fingia que eu ia pra escola pra poder ir transar com outras pessoas. E eu me aceito assim, eu não vejo por que fazer um tratamento, sendo que eu não faço mal pra ninguém. Por outro lado, tem aquele grupo conhecido como assexual. Já ouviu falar? Eu me descobri assexual faz pouco tempo. Eu já vim analisando já de algum tempo sobre esse questionamento que eu fazia sobre a minha sexualidade. Será que eu gosto mesmo de sexo? E tem muito famoso que entra nesse time. Jesus já me avisou que o meu tempo ia ser longo, porque eu fui chamada pra ser zoada, pra ser exposta. É o propósito de Deus pra mim. As pessoas, elas não acreditam que é possível alguém se guardar. E ele falou, eu sei que você vai ter coragem de matar essa bola no peito. Eu falei, tenho, papai. E entre aqueles que não fazem e os que fazem muito, existe um grupo chamado de demissexual. Você aí de casa sabe o que é? As características de uma demissexual, basicamente, é sentir atração sexual quando existe um vínculo. Pode ser, assim, uma pessoa de confiança, um amigo. Hoje o Super Pop... Bom, estamos de volta essa quarta-feira ao vivo. Eu vou dizer boa noite para os meus convidados. Só gente que eu gosto aqui, olha só. Eu tô com a Rita Cadillac, fazia tempo que eu não te via. Rita, tudo bem? Lindinha, gostosa! Quanto tempo? Te amo. Tá bonitona, te vi chegando. Tá... A gente tá bem, né? É, tem que tá bem, né? Tá bem, né? É isso aí. Quarta-feira falar de sexo também não é mal, não, né? Melhor ainda. Muito bem. Vou falar boa noite pra Geise Arruda, que tá lá no canto. Tudo bem, Geise? Oi, gente. Oi. Fazia tempo que eu não te via também, hein? É, adoro estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito Amei obrigada. o tema. Gostou? Vai ser babado. Muito bem. E a Carmen Jansen. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, e você, Luciana? Sexóloga Tudo bem? Jansen? Tudo Fala bem? mesmo? Jansen? Carmen Jansen. Jansen. É, aqui a gente dúvida. fala Jansen no Brasil, né? Jansen fica meio Tudo complicado. ótimo. E Renata Frisson, tudo bem, Renata? Boa noite, tudo ótimo. Bem-vinda. Também adorei o tema, vamos debater bastante. Mas você sabe o que a gente estava falando? Eu já abri ali o programa falando de mulheres, ou pessoas, né? Nem falei de mulheres, pessoas que escolhem ficar sem sexo por um tempo longo, tipo, muito tempo. Quanto tempo? Muito tempo. Assim, as pessoas têm... Você ficou sem sexo um tempo, né? Eu fiquei. Quanto tempo? Ai, mais de 4 anos. A outra falou, uau! Não, mas peraí. Não, é muito. Sem pra sexo, mim, tete a tete, pessoa a pessoa, pele a pele. Isso é sexo. É. Qual era o outro sexo? Ah, a gente toma banho, né? Ah, entendi. Não, então eu Não, ganhei entendi, dela. sexo a dois. Não, então eu sexo- ganhei. Eu ganhei porque eu fiquei 8 meses sem nada. Por quê? Ah, eu tava numa época que eu tava na igreja, então... É sério. Então eu fui doutrinada, né, pela religião, que deveria ficar sem sexo, porque eles têm as doutrinas, né? Eu respeito muito. Claro. Na época, até hoje eu respeito, mas pra mim não deu, porque realmente eu não consegui ficar. Mas é uma coisa interessante. Eu tenho a experiência de ter ficado 8 meses e, tipo, eu aprendi que o sexo, quanto mais você faz, mais você tem vontade É de fazer. impressionante, é que nem coçar, né? É Quanto mais igual coça... coçar. Porém, depois de quando você fica um tempo sem fazer, você começa a perder a vontade. É algo assim que... tinha tempo que eu já não fazia mais questão, eu não tinha mais vontade nenhuma. É hormonal, E eu né? sempre gostei muito. Então, eu meio que acostumei.
E aí, depois que eu descumpri a regra, né, filha, eu tive que abandonar a religião e não parei mais. E aí continuou fazendo. Mas essa época que você ficou sem, você não sentia falta, você meio que acostumou. Sim, acostumei. E eu nem brincava igual a Rita, sabe? Eu fiquei sem mesmo. Não, a brincar comigo mesma. Sim, exatamente. Mas nem isso eu não fazia, eu nem me tocava. Entendi. Foi difícil pra parar? Não, bem. A outra? Não. Juro pra você. No começo eu passava mal, assim, de vontade, Dava mas calor, aí, né? aí eu pegava e falava, sai da carne. Esse corpo não te pertence. Aí eu pegava e começava a negar o meu desejo, e aí ia passando e foi passando. Não tinha sonho erótico? Menina, eu acordava suando às vezes, juro. Porém, gente. depois de um tempo, acostumou e aí eu vivi Mas sem sexo não é pecado. Exatamente, foi por isso que aí depois eu pensei e falei, Voltou. Vou voltar ao normal, vou me resgatar, que é melhor. bom, Não, eu, pelo menos, eu sou da opinião assim, sexo não é pecado. Não é sujo, não é nada disso. Mas eu tenho um problema sério. Que eu não consigo sair hoje para uma balada, conhecer a pessoa na balada e oi, vamos que vamos. Mas isso não é um problema, né? Entendeu? Então, pode ser um problema. Não, isso não é um problema. Mas tem pessoas que conhecem oi na balada, vamos que vamos. Também não é um problema, mas nenhum dos dois é um mas problema. eu, pelo menos, eu não consigo. Agora, praticar sexo seguro, né? Agora, sexo é muito bom, bem. Ixi, faz bem pra Cada um caramba. faz como quiser, né? Quando a gente tá bem, né? Fica tudo bem. Mas agora 4 não anos... sente calor, não sente nada. 4 anos, mas agora passou essa Agora fase, tá né? bom pra dedéu. Tá bombando, é? Tá bombando. Opa. Graças a Deus. Geise, você qual foi, assim, um tempo que você conseguiu ficar sem? Conseguiu ficar bastante tempo Eu sem? fiquei 2 meses, né, por conta da cirurgia íntima que eu fiz. Foi sofrido. Foi triste. Ai, como eu fiquei irritada, nervosa, mal-humorada. Queria matar uma pessoa, assim. A pessoa chegava, bom dia pra você. Pra mim não tá bom. Aliás, Foi eu ruim. acho isso. Quando você vê essas mulheres, o povo vai brigar comigo, mas quando tem mulher muito mal-humorada, a gente brinca, mas eu vou falar falta de sexo. A pessoa sem... Porque o sexo é o amor também, carinho, Não, energia, e fora que né? tem hormônio que você, claro. quando tá fazendo Bota sexo... pra fora, né? É a melhor coisa do mundo, eu amo. Aliás, então, você como sexóloga, a gente brinca e fala assim, Carmen, as pessoas, a mulher quando fica sem, fica de mal-humorada. Mas não é uma questão de fisiológica? Não faz falta essa questão do sexo? Sim, porque a sexualidade, ela passa, Lu, tanto pela mente quanto pelo corpo, né? Veja que ela falou, eu sentia calor, passava mal. Tem gente que sente dor de cabeça. Dor de cabeça, tá sendo. Dor de cabeça. Então, e ela, no caso, ela se Eu acho que eu tive controlava, todos ela os sintomas, sublimava todos os sintomas e tentava eu tive. esquecer, né? Então, é mais sofrido ainda. Mas depois ela acostumou o cérebro dela a não sentir o desejo. É tipo essa um coisa hormônio? de quanto menos faz. É tipo- hormonal, sim. Se porque- você para, o hormônio vai... você não estimula determinados hormônios, como a serotonina, que é o hormônio do humor, que deixa a gente felizinha. Fica mal-morento, a pessoa que não... não rola. Exatamente. Agora, e homem é pior, testosterona né? também, estimula a testosterona, Isso que que é eu ia o... falar, homem é pior. Se homem fica sem, homem... É porque eles têm um nível de testosterona mais alto, né? Então é mais difícil. Mas, de certa forma, é um sofrimento. Quando a pessoa lida bem com a sexualidade, se ela tenta segurar assim, tanto para a mulher quanto para o homem, é difícil. E por causa... Tem uma brincadeira que diz que quando a mulher faz sexo, tá com a pele boa, tá com a cara boa. É verdade isso? Melhora a pele, o humor, até Olha a postura corporal. Né? Porque, já chega chegando. Porque você descarrega adrenalina e todos os hormônios relacionados ao humor, a ocitocina, o hormônio do vínculo, do amor, tudo muda, né? Mas então, sexo bom, né? Se for fisiológica, ruim, piora. sexo bom, exatamente. Isso é importante dizer, porque fazer sexo é muito bom quando a pessoa lida bem com a sexualidade, quando ela está bem. bom. Porque se não é bom para a pessoa, ela tem alguma questão que ela não lida bem, ou a relação não está boa, aí não é bom. Aí é então tem péssimo. que resolver qual que é o problema para poder resolver e transformar o sexo numa coisa gostosa, né? Eu acho realmente ficar assim deve ser... acontece, né? Porque... Não, acontece. Mas Tem horas acontece, né? até que É você é seletiva, forçada claro. a ficar. A Geise ficou forçada a ficar sem. foi forçada Eu fiquei mesmo. quando estava na fazenda. Claro. Fiquei 3 meses lá. Não, e se você não E tem uma só pessoa que você ouvindo, né? O gosta- pior é você tá sem Aquele e ainda estímulo- ouvir. o estímulo auditivo. Oi? Não, mas dá pra resolver sozinha também, né? Lá o pior não, é que eu tomar sem banho, né? nada. Fica difícil. Lá não tem mas, como. Gente, mas não faz Não, falta lá eu acho que fica- não é só essa questão, eu acho que faz falta do contato, né? É, do beijo na não, boca, Exatamente, carinho. é muito bom. A necessidade do toque, né? Não. Mas, calma. Vocês estão falando, e eu também estou concordando. Em tempos de tanto liberalismo sexual, a pessoa que se declara virgem é vista muitas vezes com, assim, preconceito, mas não essa estranheza, né? Vamos conhecer a história de uma mulher que tem 46 anos e ela
Ela nunca fez sexo, disse que é virgem. Essa eu quero assistir, coloca aí. Somos Memes, existem pessoas que não se sentem à vontade de praticar sexo. Eu estou aqui com a Maria Márcia, que tem 46 anos e nunca praticou. Maria Márcia, conta um pouco da sua história pra gente. É que eu costumo namorar muçulmanos porque eles não vão me exigir sexo. É um namoro romântico, já, né, pensando no casamento. Apesar da criação, mas por mim mesmo, eu só sinto se eu estiver apaixonada, se eu encontrar minha alma gêmea. Então, no caso, seria só se eu casar. Só se você casar. Mas mesmo assim, eu não me sinto segura, por isso não fiz até hoje. Já chegou perto do ato sexual? Ai, eu já me escapei de cada uma. Por exemplo? É porque eu encontrei, né, moços assim, e eles sempre, os rapazes sempre, eles querem, né? Eles falam, não, porque isso aí faz parte do amor também, mas é engraçado, eu não vejo ligação, entendeu? Aí com isso acaba perdendo o namorado por causa disso. Como é que eles reagem quando você fala, olha, a gente pode ir até aqui, passou daqui, não? Eles ficam super assustados, né? Eles pensam que eu sou experiente. E eu falei, nossa, não tem nada a ver com a idade. E as pessoas, como é que as pessoas lidam quando você conta? Por exemplo, amigos, a família. Quando você fala, vamos falar o termo correto, eu sou virgem. Já os meus primos, minhas amigas, não acham isso normal. Márcia, o que então esse homem precisa ter para te conquistar? Então, precisa, além disso, eu sou sápio sexual também. Você já ouviu falar nisso? Não. Precisa, quem é apaixonado por quem é inteligente. Márcia, mas rola beijo? Sim. Sim. Eu gosto muito de beijo. E depois do beijo, que sempre tem uma carícia, e aí? Então, aí que tá o problema. Eu não vejo relação de beijo com sexo. Não vê? Não, pra mim, beijo também é romantismo. Entendi. Então, agora, para encerrar, Márcia, gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado. De repente, você vai encontrar sua alma gêmea hoje. É que eu estou mesmo esperando um príncipe encantado, que pensa como eu. Gente, eu tô olhando aqui. Ela falou que ela é o quê? Sápio sexual? Sápio sexual. São pessoas que se sentem atraídas por pessoas inteligentes, Tá, mas isso... cultas. Ué, toda mulher, então, é? Não, mas tudo bem. Não, mas no caso, eu não ouvi muito bem, mas não. ela é assexual, né? Ela falou que ela é assexual. Ela falou que ela é assexual. É. Então, as pessoas assexuais, ou elas não sentem atração sexual nenhuma, ou tem aquelas pessoas ademissexual, que o caso dela, então, é de demissexualidade, que são pessoas que sentem atração sexual somente quando elas têm algum envolvimento emocional, algum vínculo emocional com a pessoa. Mas esse vínculo emocional pode ser amizade, e no caso do sápio sexual, está relacionado à inteligência. Então, assim, tudo bem que uma pessoa inteligente pode ser um fator afrodisíaco para muita gente, Claro. né? Mas no caso dela, ela sente, isso desperta o desejo sexual. Tá, mas e daí? Qual é o problema? Não arrumou ninguém inteligente? Aí eu já não sei se ela não arrumou ninguém inteligente, né? Mas ninguém? Acho que não, porque ela é virgem. Mas O que a que maioria acontece? das mulheres Mas gostam ela de falou homens que tem que inteligentes. casar. Eu Que tenho o um sexo caso é assim. só se casar. Então, a menina que trabalha lá em casa, a Andréia, ela também é virgem, tem a idade dela. Certo. Sim, é virgem e ela tem vontade de conhecer um homem, casar pra poder ter relação E por que sexual. ela não faz isso? Porque ela ainda não conseguiu um marido. É sério. Ela quer casar pra poder ter relação Ela é sexual. religiosa? Sim. Ah, bom, aí na igreja as pessoas estão acostumadas com isso. Exatamente, mas ela tem 47 anos, por aí. Geise, como é que você perdeu sua virgindade? Olha, as pessoas estão dificultando o Geise, negócio. tá difícil. O negócio não é tão difícil assim, gente. Mas vamos lá, eu perdi muito novinha. Quantos anos, Geise? 13. 13 é novinha mesmo. 13 para 14. É porque eu comecei a praticar muito cedo. 13 é novinha. Mas com 13 anos eu era tarada.
É precoce. Agora, então, imagina. Precoce, viu? Eu comecei com 16, então foi tarde. Não, foi tarde não. Não vamos falar isso pras meninas, não. Muita calma nessa hora. Não, gente, meninas, tem que aproveitar todas as uma fases. vez que começa, não para mais, né? Então calma, vai com calma, tá tudo certo. Não sigam o meu exemplo. Não, mas 13 anos é bem nova, né? Não, é criança. É bem nova. 13 é bem Tá criança. saindo da infância, ainda pré-adolescente. Qual que é uma idade boa para essa iniciação sexual para as mulheres, vamos dizer? Então, não existe uma idade boa. Hoje, no Brasil, a média, segundo um estudo na USP, a média dos jovens, os jovens estão transando entre 13 e 17 anos, tanto para meninos e meninas. É jovem também. Mas existem estudos também, um estudo na Inglaterra mostrou que quando as crianças, os jovens têm uma boa educação sexual, claro que isso começa em casa, né? Claro. Mas na escola, eles transam um pouco mais tarde. Claro. Mas não por questões de moral, mas sim porque eles não se sentem pressionados. Porque tem muita essa coisa, você não comeu ainda? E para as meninas, você não deu ainda? Eu senti pressionada. Essa pressão, como elas são muito jovens ainda, até um tempo atrás eram crianças ainda, né? Tem muita pressão com essa coisa da virgindade. Entre e muitas vezes os todo. meninos também, às vezes, pressionam as meninas. Então, né, quando existe uma educação sexual, eles aprendem a respeitar um pouco mais as meninas também, irem no seu tempo. Claro. Né? E essa coisa de antigamente dos pais que levam os filhos naqueles lugares, levam no... Isso era um hábito bastante comum Gente, eu acho aqui isso no absurdo. Brasil. Isso é Conheço cultural, até pessoas, né? Em algumas eu regiões acho isso no absurdo. Brasil. É um absurdo. E alguns rapazes, assim, ficaram bem traumatizados. Acho Porque absurdo isso. eles foram num momento em que eles não estavam esperando, não era o Preparados momento também, deles, não né? estavam preparados. Eu conheço um caso de uma pessoa que ele levou o filho dele Absurdo. no porta-mala. Ele levou para o motel, contratou uma garota de programa. E como o filho era jovem, então ele entrou com a garota de programa e colocou o filho no porta-mala. Para Gente, transar. não façam isso. Gente, isso é um absurdo tão Deixa, grande. respeita hoje em dia não se o faz, rapaz. antigamente. Sim, espera ele será? chegar no momento dele, conversa com o filho, espera ele amadurecer. Não, e pior também é que faz. É sim, bom que eu já você ouvi falar. perder com uma pessoa que você gosta, que você tem Claro. sentimento. Eu acho que tudo é mais fácil, né? Do que ter o sexo como uma obrigação. É forçar uma barra situação enorme. que não tem nada a ver. E isso está dentro da cultura machista, né? Aliás, eu não sei Muito porque fortemente. esse desespero vai acontecer. Você, menino, menina, Exatamente. você, pai, mãe, relaxa, uma hora vai acontecer. Por que Mas não eu- esperar Tem o um tempo? momento. Tem um claro. momento certo. Sim. Mas eu lembro que eu me senti pressionada porque todas as minhas amigas já tinham perdido a entendi. virgindade e elas ficavam, tipo, me zoando. Era Como uma ela coisa falou. assim, virou chacota. Aí eu, tipo, tinha uma época que eu ficava desesperada, querendo. Mas graças a... Olha, é um bullying, né? Não, e graças a Deus foi como um tudo no bullying. momento certo e eu não tive nenhum tipo de trauma. Porque eu acho que tem mulher que fica com trauma Claro. com a primeira relação sexual. Isso porque faz não é nem mal. adulta, é uma menina ainda, uma jovem, tá todo mundo pressionando, o colégio pressionando, então assim causa situações Estranheza, bem complicadas para elas depois, né? A experiência acaba não sendo uma experiência afetiva, gostosa, de respeito, nem com ela mesma, porque ela foi para... Doutora, será que isso tem problema com mulheres que não gozam? Em que sentido? Como Tem assim? mulher que não sente prazer. Ela Sim. tem um trauma. Será que talvez? é algum tipo de trauma? Não todas, mas algumas pessoas que tiveram um primeiro relacionamento assim traumático, elas têm uma dificuldade depois, sim. Não todas. Algumas pessoas resolvem isso depois até com uma certa facilidade. Ah, vem cá, mas tem homem que é ruim de cama mesmo? Ai, bastante. Não. Tem como Tava todo mundo ensinar, querendo não, perguntar gente? isso, vai. Homem e mulher, Tava vamos combinar, todo né? mundo querendo perguntar isso. É mesmo? Vocês queriam Você lembrou de Também alguém, tem né? mulher também. Não, Tem mulher claro. Também tem mulher também. Com Mas certeza. também o ruim depende do ponto de vista também, né? Ah, mas eu acho que deve ter uns Não. aí que ninguém... Tem homem que é ruim com Não todo é, mundo. Não é. Quando é Se for ruim, com é 5, é ruim. 5, é ruim Quando com é cinco. ruim, é ruim. Eu também acho que quando é ruim mesmo. Eu não sei. Hoje muitos homens já estão começando a se preocupar mais com a mulher com a também. mulher, falando assim da relação heterossexual, né? Com o desejo da mulher. Repara que tem mais Mas- alguém lá na cama? Exatamente. Não, porque eu- as mulheres estão se tornando um pouco mais exigentes Eu tenho uma também, filosofia. Eu acho que o homem de verdade, ele sente prazer em dar prazer à mulher. Teria que ser, Então, né? isso geralmente é um homem de verdade. Ele tem tesão nisso. É o homem bom de cama. Então, ó, Concordo. meninos, se preocupe com a tua parceira. Agora, você pensou em alguém, vai. Fala, tô ligada. Rita. Ela riu tão gostoso aqui que ela lembra de alguém, né? Aham, A tá gente bom. sempre lembra. Tá bom, Rita. Entregou, né, Luciana? É, você viu que ela deu uma risada Eu aqui. não eu falei, tenho esse tipo aham. de experiência que eu me lembre, não. Nunca teve um homem ruim de Não, cama? de ruim de não. cama? Não. Oi, rapidinho assim? Que eu me lembre, Fui. não. Sorte sua.
Sorte eu tenho sua, amiga. sorte. Eu acho que eu tenho sorte. Sorte sua, amiga. Inxalá, que continue Ai, meu assim. Deus. Em matéria de sexo, tem tudo nessa vida realmente, né? Inclusive, quem não sente atração sexual por ninguém. E eles são conhecidos como assexuais. Nossa, vamos entender essa história, então. Matéria do jornal Estado de São Paulo diz que 7% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens são assexuais. Ruth é uma delas. Meu nome é Ruth, tenho 20 anos e eu sou uma pessoa assexual. E uma pergunta não sai de sua cabeça. Será que eu gosto mesmo de sexo? Aí, essa última relação que eu tive, esse último relacionamento, foi a chave para eu me encontrar, para eu me descobrir. Ela afirma que ao se descobrir assexual foi como uma libertação. Considerei a descoberta uma libertação porque eu me sentia pressionada pela sociedade, de certa forma, porque a sociedade ela põe uma certa pressão, né, para as pessoas terem uma vida sexual ativa. Não é uma coisa agressiva, mas existe essa pressão. Mas claro que tem o lado ruim da história. O lado ruim mesmo são as piadinhas que a gente ouve, sabe? Você é assexual porque você não encontrou a pessoa certa, porque a pessoa não soube fazer sexo direito com você. Como será que os namorados encaram? É um pouco complicada essa questão da aceitação. Da pessoa entender, né? Tem uma empatia. Até o momento, nunca me ocorreu de uma pessoa não querer se relacionar comigo por conta da assexualidade. E eu espero que isso não ocorra, né? Porque é uma coisa muito triste. Então, doutora, essa questão do assexual, ela tem 20 anos. Será que realmente não aconteceu que não achou ninguém que gostasse? Às vezes também com 20 anos a gente acha que é tardio, mas talvez ela não gostou de ninguém ainda, né? De novo. Pode ser isso, mas no caso das pessoas assexuais, existem estudos já da sexologia que mostram, que concluem que a sexualidade não é uma patologia. Mas é falta de hormônio? Não, não é falta de hormônio. Essas pessoas não sentem desejo mesmo. A sexualidade, ela é exercida, o ser humano é muito diversificado. Então, ela não é exercida só baseado num padrão, de uma única forma. Existem pessoas que não sentem a vida inteira. Tá, de novo, mas é porque não sexual. Mas será que não é falta de hormônio? Não, porque são pessoas que têm faz o exame, o mas será que não é uma pessoa que ainda não foi tocada? É que não fez, eu tava com essa dúvida. Não é, porque existem pessoas que namoram. A sexualidade também tem a diversidade dentro da sexualidade. Então tem os assexuais aromânticos, que são as pessoas... Porque assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de sexualidade, as pessoas pensam no sexo, mas sexualidade envolve sexo e amor. Então, as pessoas assexuais, algumas os assexuais românticos, eles têm desejo de namorar, de dormir de conchinha, de casar, de ter um relacionamento como todo mundo. Mas como é que vai fazer? Só Vai não casar tem e... desejo de fazer sexo. Mas e aí, casa? Então, casa. O ideal seria dois assexuais se encontrarem e isso acontece, né? Mas também existem pessoas assexuais que namoram, que têm um relacionamento com uma pessoa com uma pessoa sexual. E aí? Aí é um pouco complicado, eles têm que conversar muito, né? Porque aquela que é a pessoa que é assexual, ela não e vai ter não vai desejo. Dar certo, porque ela não imagina, vai ter desejo, né? mas ela quer namorar, ela quer ter um relacionamento. Ela só não quer é transar. possível, existem pessoas assexuais que se relacionam com pessoas sexuais. Então, assim, nós somos muito diferentes. Mas você jura que não é uma falta de hormônio? Não é uma patologia. Os estudos... Existem ainda poucos estudos com relação à sexualidade. Só não tem vontade. Mas parece que cerca de 1% aí da população. Teve um estudo também no Brasil, que teve uma variação assim, um pouquinho, né, maior. 2% para os homens. E um pouco mais para as mulheres. Mas são pessoas que não sentem desejo sexual. Interessante. E tem aqueles, no caso do demissexual, que está no espectro da sexualidade. Demissexual. Eu acho que eu tô curiosa no demi. Calma, Curiosa é o demi. Esse demissexual? Mas calma, vocês já conheceram alguém assexual? Graças a Deus, não. Eu já.
Por que, graças a Deus? Graças a Deus, imagina com um homem desse. Eu vou fazer o tudo quê? bem. Eu já conheci, viu? Porque eu acho que também tem muita gente que pode até ser e tem até vergonha de dizer isso também, né? Muitos. Inclusive, existem algumas comunidades na internet que trouxeram visibilidade para essas pessoas. E elas querem também ser respeitadas, porque, assim, por que elas têm que sentir desejo Mas sexual? aí tem que pegar alguém que também não gosta, né? Porque senão vai ficar difícil. Eu acho que eles têm que se encontrar e cara da viver Jay-Z. um romance de outra Primeiro forma. que eu acho que muita gente está assistindo em casa, é muito legal que eu também não sabia que o sexo era dividido em tantas classes. Verdade. Pra mim, sexo era sexo. Acho que quem tá em casa também tá com esse mesmo pensamento. Estão um pouco chocada. Claro. Não, o sexo é sexo. Não, o sexo sexo. é Tem várias categorias, Mas tá isso certo. Tem várias Nome categorias. Né? categorias. É uma aula que a gente tá tendo aqui muito Eu tô legal. adorando. educação Agora sexual. eu já Sim. quero saber as outras. O super Eu tô pop um é uma aula pouco de com sexo. medo da próxima. O que será Também. o próximo? Não, agora é interessante porque agora você imagina um homem que casa com uma mulher que tá apaixonada por ele, mas na realidade não gosta de sexo. E aí depois que casou, deve ser uma tortura. Então é complicado. Eu tive um caso assim de casal que no começo, porque existe a diferença, existe o desejo sexual hipoativo, que é a falta de desejo. Então, aí que está relacionado muitas vezes a questões educacionais, está relacionado a questões emocionais, ou aquela mulher que não, falando da mulher, né, que não aprendeu a lidar com o próprio corpo. Isso sim, a falta de desejo, quando ela incomoda a pessoa, é uma disfunção sexual. Não, qual porque a diferença da falta de desejo para a queixa sexual? tem que ser da pessoa. O assexual, ele não tem queixa, são pessoas, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra normal, mas são pessoas normais, como todo mundo, como nós. Desculpa, doutora, eu acho que realmente é alguma coisa hormonal, algum tipo de trauma, porque eu acho que o ser humano nasceu para poder sentir prazer. instinto, Então, mas a instinto. gente não pode achar, a gente se baseia nas pesquisas, nos estudos, né? Então, o que acontece? O pai da psicanálise já dizia, quando a gente não entende alguma coisa, que é difícil mesmo a gente entender, a gente tende a desvalorizar aquilo. No começo eram os homossexuais, né? As pessoas não entendiam, falavam, nossa, isso é promiscuidade, às vezes as pessoas entendem. Aos poucos, as pessoas vão entendendo que a sexualidade é muito mais variada do que aquele padrão que nos foi apresentado. Então, assim como existem pessoas que gostam muito de sexo, existem pessoas que gostam um pouco, existem pessoas que gostam de vez em quando, e existem pessoas que não sentem, mas não é porque elas são mal-humoradas, têm problemas emocionais, elas não, é uma questão de sentimento. Elas não sentem o desejo sexual, mas elas têm o desejo, sim, afetivo, amoroso, porque isso é uma outra coisa. Elas sentem que elas têm o direito também de ter um relacionamento. Elas entendem que quem gosta de sexo vai ter dificuldade de se relacionar com elas. Mas elas também não têm culpa de não sentir esse desejo. Nossa, mas é bom elas estarem assistindo. E elas não sofrem por isso. Então, por isso que não é uma patologia. Será que nunca sofrem? Não é que nunca sofre. Deve ter sofrido no começo para entender. Eventualmente, que elas são assim. a gente nunca pode dizer sempre e nunca, porque toda generalização é falsa. Então, pode existir algum assexual aí no mundo, ou algumas pessoas que se apaixonaram por uma pessoa que é sexual e a pessoa sexual não aceitou, enfim. Mas esses problemas todos nós temos, qualquer pessoa. Os heterossexuais ou os casais de dois, né? Casal, não tem problemas? As pessoas não têm problemas? Todo mundo tem problema. Né? A gente tende a esquecer que as pessoas têm problemas, então, quando tem alguma situação nova, a gente tenta patologizar, porque fica mais fácil para a gente entender. Né? Então a gente rotula, isso é ruim, isso não é normal, fica mais fácil para mim. É verdade. Mas peraí, que agora alguém falou de demissexual, mas antes eu vou dar um recado desse demissexual. É demi, meio gosta, meio não gosta, já achei. Eu só sei o que é demi-bombê, demissexual, não sei, é bafo casa. Gente, hoje eu tô atacada. Calma, Gimenez. Hoje é quarta-feira. Calma, segura até o final. Você vai resistir, não falar mais besteira até o final do programa. Gente, esse negócio do demissexual, Gimenez, o que é isso? Demi gosta, não gosta? Não, para de falar besteira. Vamos colocar uma reportagem que tá explicando para não falar mais besteira. Coloca aí. Em tempo de tanta liberação sexual, parece que uma parte da população optou por voltar ao tempo e se relacionar à moda antiga. Eu não sou conservadora, eu sou feminista, eu não sou celibatária. E eu ficava pensando, por que eu não consigo? Se todo mundo consegue, né, vai lá, transa com quem quer, por que eu não consigo? Já ouviu falar em demissexuais? Eu acabei entendendo que eu não sou um erro, que eu não estou inadequada, que existem pessoas como eu, que eu não estou sozinha, né? São pessoas que só sentem atração sexual depois que conhecem bem o parceiro. Pode ser, assim, uma pessoa de confiança, um amigo. Esta é a Amanda, nome fictício, já que ela quer ter a identidade preservada.
Amanda é demissexual. Eu me descobri demissexual com mais ou menos uns 15, 16 anos. Eu me sentia muito aflita porque eu não conseguia ir para as festas, ficar, beijar, sair com os meninos, como os meus amigos faziam, meus amigos e minhas amigas. Calma que eu ainda não entendi direito. Doutora, o que é isso aí? Fala. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Então, demissexual é também um assexual, mas, como eu disse, as pessoas são muito diferentes. Não existe um rótulo, o homossexual é assim, o hétero é assim, o assexual é assim. Então, entre os assexuais também existem diferenças. O demissexual é aquele que não sente desejo sexual também, como assexual, mas ele só vai ter despertado a sexualidade dele, vai sentir desejo, atração sexual por uma pessoa que ele tem algum vínculo emocional. Mas isso é normal, então, ele então é normal. Não é, porque ele assim, não é por exemplo... assexuado. Assexuado é quando você não sente vontade de jeito nenhum. Não. Por isso que é demissexual. É diferente. Calma. Veja bem, muita calma nessa hora. Calma. Ele gosta da pessoa quando ele apaixona. Por exemplo, é muito diferente quando uma pessoa, por exemplo, tá saindo com carinha, né? Ela sente atração sexual, sai, ela opta, opção é uma escolha. Ela prefere conhecer um pouco mais, sentir os valores, falar, então agora quando eu estiver me sentindo mais íntima, então eu vou transar. Ok, mas isso é uma escolha. Mas a pessoa já sente, estamos falando de sentimento. Entendi. Ela já sente o desejo sexual. Ela só optou por esperar um pouco. No caso do assexual, do demissexual, ele não sente. A não ser que apaixone. Ele não sente. Mas se ele tem um vínculo emocional... Apaixonou, quer. Ele ou se apaixona, ou tem um vínculo emocional, conhece os valores daquela pessoa, tem intimidade, ele precisa ouvir a pessoa, ter uma conexão emocional para que seja despertada a sexualidade dele. Eu acho super justo. Mas como que ele vai se apaixonar, Lu? Se ele não sente atração pela pessoa logo de início, como que ele vai se permitir? Não, aqui a gente está falando da atração sexual. Não, se calma, existe você não uma pode se apaixonar por conexão, uma pessoa que você não... como é que você sente o tesão? Vamos falar do tesão. O demissexual é um assexual que só o tesão dele só é despertado a partir do momento em que ele conhece a pessoa. Por exemplo, ele vê você, acha linda, maravilhosa, mas ele não conhece você, nunca te ouviu falar, não sabe quem é você. Isso não desperta o desejo para ele. Não, então nem as figuras célebres. Que são símbolos sexuais. Então, você sente tesão. Sinto, mas eu sinto mais ainda quando eu me apaixono. Não, então, mas é muito mais sente gostoso o sexo quando você, né? Claro, eu sinto normal. Então, mas o Demi não sente o tesão, só vai sentir depois que ele se apaixonar. Então isso não é Ou comigo, então, ele não necessariamente vai se apaixonar, mas se ele tem uma conexão, é muito comum ele sentir tesão, por exemplo, às vezes por um amigo de faculdade, um colega, não de faculdade necessariamente, mas uma pessoa que ele conhece, que ele tem uma conexão emocional, pode ser até um amigo. É um tipo de tesão diferente, então. No caso da moça que falou aí, Sápio, né? Sápio comentou, a primeira, acho que aquela de 40, Sápio sexual, ela é uma demissexual por conta disso. Tem um fator que desperta o desejo sexual ela não dela. Ninguém inteligente para ela se apaixonar? Eu não conheço a história dela para entender por que é, mas existem pessoas que nunca têm relação sexual. Mas são muitas classes, né? Muitas caixinhas da sexualidade. Porque o ser humano é muito diferente. Interessante isso. Nós somos muito únicos. Me livrei do Demi. Eu também me livrei. Porém, eu acho que o sexo é muito mais gostoso quando tem sentimento. Sim, eu acho que é mas totalmente você sente diferente. tesão, então já Sim. não é mais o Demi. Mas é isso. O homem fazendo direitinho aí que a gente se apaixona. Não, se eu sentir tesão então, mas alguma, no caso ter dela... um relacionamento afetivo, não é que é... Se você sentir tesão não é mais Demi. sem o relacionamento... Mas você está falando do assexual, do demissexual? Ele sente tesão, o demissexual vai sentir tesão por alguém que ele tem uma conexão emocional. Sim, mas se não tiver... necessariamente paixão, estar apaixonado. Olha, mas alguém que ele admira, alguém que ele fala, mas pô, eu pessoa olho assim, bacana. vamos dizer... Eu tenho uma ideia. Olhei o nada, Cadu e falei, pô, mas o Cadu é um tesão. Não, sei o que lá, demissexual não, só aí de já olhar não é mais Demi. sem conhecer... Demi, você tem que gostar da pessoa, você tem que ter um relacionamento. Tem até, olha, livramos. deixa eu falar uma coisa, tem uma frase assim que a gente pode dizer pro demissexual, é conhecer para ter prazer. Então precisa conhecer a pessoa doutora, para ter o prazer. Mas não é uma escolha, e desperta. O tesão dele, é esse. Se já tem uma conexão, uma afetividade. Uma afetividade. Olha, pô, sabe, conhece os seus valores e tudo, e aí desperta. O tesão pode não é no despertar corpinho. a paixão ou a o tesão sexualidade. não é no corpo, é justamente na personalidade, no carinho. E aí acaba despertando na mente, biológico mais também, ainda, né? Acaba despertando. Mas porque na cada verdade tem o uma sexo cabeça é diferente, exatamente. né? Interessante. Exatamente.
Depende, Doutora, por isso que eu acho que é peraí, muito psicológico, porque depende gente. dos valores, essas Eu coisas. entendi que são muitas categorias, cada um com a sua individualidade. Quero saber se tem alguma categoria assim que se encaixa mais no meu estilo, a Que é? mim não. Agora, que é aquela como mulher assim? mais Como é- qual que é o tarada, seu que estilo? gosta do babado. É agora, presta atenção. Chegou minha categoria, Do amiga. a nossa assexual, categoria. agora vamos para o campo oposto, que as pessoas não podem viver sem sexo. Olha, perfeito para você, ó. Vamos conhecer a história de uma mulher que afirma ser ninfomaníaca. E até criou um canal do YouTube para discutir o tema aí, ó, Geise. Coloca aí. Vai ser para você. Rafaela Cavalcante tornou pública uma característica de sua sexualidade. Ela se considera ninfomaníaca. Em seu canal no YouTube, fala abertamente sobre o assunto. Oi, pessoal que assiste meu canal. Eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu. Mas será que ela é mesmo ninfomaníaca? Rafaela deu um depoimento exclusivo para o Super Pop. Eu descobri que eu era ninfomaníaca quando eu estava na escola, eu tinha 9 anos, e eu fazia desenhos, né? E eu fiz um monte de desenho erótico e etc, sendo que eu nunca tinha visto pornô na minha vida, né? Era tudo da minha cabeça mesmo. E levei para a escola para os alunos verem. E aí a diretora da escola descobriu e me encaminhou para uma psicóloga. E aí a psicóloga me diagnosticou. Bom, a ninfomania para mim foi um problema na minha adolescência, porque eu não tinha tanta experiência assim, então eu acabei fazendo muita besteira por causa disso, não tinha muita responsabilidade. Mas hoje em dia eu não vejo problema nenhum e consigo lidar com isso naturalmente. Bom, o sexo passou a ser um problema para mim quando começou a afetar meus estudos e as outras práticas da minha vida. Então, eu não tinha mais um hobby, eu não conseguia estudar, eu fingia que eu ia para a escola para poder ir transar com outras pessoas, então isso complicou bastante depois do meu futuro, né? Que hoje em dia eu não terminei meus estudos e etc. A diferença entre quem gosta muito de sexo e uma pessoa ninfomaníaca é que quem gosta de sexo não tem a necessidade do sexo como a ninfomaníaca tem. Bom, hoje em dia eu consigo controlar meu desejo, entre aspas, né? Porque eu tenho o mesmo desejo, mas eu não deixo uma coisa que tá dentro de mim me controlar a minha vida. Eu nunca fiz nenhum tratamento, eu nunca quis perder o que eu sinto. Eu gosto de ser assim e eu me aceito assim, eu não vejo por que fazer um tratamento sendo que eu não faço mal pra ninguém. Não foi uma surpresa nem pra minha mãe, que a minha família é apenas minha mãe e minha irmã, né? E nem para meus amigos, porque eu sempre me abri muito com a minha mãe. Então, assim, eu recomendo muito aos pais ter esse tipo de relação com os filhos, para o filho poder criar uma confiança e se abrir quando necessário, quando acontecer algum problema. Então, Carmen, na realidade, ela me parece sofre um pouco, né? Chega a ser um distúrbio, assim, a ninfomaníaca? Então, a ninfomania é um comportamento sexual compulsivo. A gente hoje nem usa tanto esse termo, embora seja muito utilizado aí, né? Porque ele se tornou até pejorativo para a mulher. Porque as pessoas confundem muito, porque o homem sempre pôde gostar muito de sexo e a mulher era proibida gostar de sexo. Ela era a pessoa assexuada, assexual, né? Se exigia, se esperava isso dela. Então, quando uma mulher dizia, eu gosto de sexo, eu sou sexualmente ativa, gosto bastante de sexo, faço sexo todos os dias ou quase todos os dias, está tudo bem comigo, as pessoas, inclusive, até hoje falam, nossa, essa minha amiga é ninfomaníaca. E não tem nada a ver. Né? A ninfomania é um transtorno compulsivo, sexual compulsivo. Não consegue ficar sem. A pessoa não consegue ficar sem. E não se satisfaz angustiante, nunca, né? Nunca se satisfaz, exatamente. Ou seja, ela está passando por uma tensão, por alguma situação da vida, ou alguma coisa está acontecendo com ela, e ela tenta
ter o alívio dessa tensão através do sexo, da masturbação. E aí isso começa a prejudicar a vida cotidiana da pessoa. É angustiante, ela pode entrar, inclusive, numa depressão. É um distúrbio obsessivo-compulsivo, né? Exatamente. Agora, a mulher que gosta muito de sexo, que curte, que adora, que faz e quer fazer de novo, ela não é ninfomaníaca. Se ela se sente bem com isso, se ela não está interferindo, isso não está interferindo na vida dela, não abandona o trabalho. É lógico que todo mundo um dia pode fazer uma loucura, né? Isso é diferente, quem nunca? Mas a pessoa que precisa fazer isso o tempo todo, sim, tem uma compulsão. Mas a pessoa que gosta de sexo simplesmente gosta. Geise, Vamos olhar pra mim agora. Geise, e aí, vamos lá, é calma. ninfo, não é ninfo? Dá licença. Geise, eu tenho uma notícia que saiu sobre você. Cadê? Coloca aí a notícia da Geise. Cadê? Coloca aqui no telão. Geise Arruda responde perguntas quentes dos fãs e diz ser viciada em sexo. Geise Arruda respondeu algumas perguntas super quentes no Instagram. Primeiro, uma seguidora questionou se ela achava que era viciada em sexo. Sim, respondeu direta. O modelo contou que manda nudes e que é a favor de transar no primeiro encontro. Verdade isso? É verdade. Tudo bem. E é minha opinião. Acho super normal. Já que tem tanta classe, então eu posso ser uma ninfomaníaca leve. Modelo leve. Mas você consegue ficar sem? Não. Nunca? Eu me resolvo sozinha. É uma coisa muito boa. Por que ficar sem de algo tão gostoso assim? Por que me punir, me privar de algo que me satisfaz e que torna o meu dia mais leve, a minha vida mais suave, a minha pele melhor? Então, eu sou super a favor. Eu me lembro que você veio aqui uma época que você estava sem namorado, lembra disso? Esse é o problema. E aí? Aí que eu tô no tempo das vacas magras. Tá. Né? Eu já estive melhor servida. Mas a gente dá um jeito. Não, mas e aí, como é que faz? Existe o autotoque. Hoje a gente tem também objetos que ajudam muito. Bem, então, mas não dá pra substituir, não. A questão da gente tem os crush, né, gente? Quem tem crush não passa vontade. É isso que eu tô te perguntando. Então, na realidade, você tem que sair com alguém, senão... Quando não pode ser qualquer pessoa também, eu sou enjoada. Uma pessoa que você curta. É, uma pessoa que me dá tesão. Não é todo mundo. É uma pessoa que me atrai fisicamente. Mas se eu não tiver aquela pessoa naquele momento, eu me resolvo sozinha. Todos os dias? É, de preferência, né? Bom. Eu gosto. Geise, outra coisa. Você manda nudes? Mando. Eu gosto. E as pessoas têm um pouco de preconceito. As pessoas acham que só porque você transou na primeira vez, o rapaz não vai namorar com você. É verdade? Primeiro que se ele pensa assim, ele já não vai namorar comigo mesmo. Porque eu não namoro como baixista, com esse pensamento totalmente antigo. Não é o tipo de homem. Eu gosto de um homem bem resolvido como eu. Então, esse tipo de homem... Você já teve homem que você fez sexo a primeira vez e namorou depois? Todos. Todos que eu namorei. Porque, assim, tava tão bom... Eu falei, pra que esperar mais? Né? Já tô aqui mesmo? Vai pegar viagem? No carro, na rua. Tava muito bom pra esperar. Pra que esperar 3, 4 encontros? Pra que toda essa ceninha? Porque a sociedade diz que você não pode se envolver no primeiro encontro. Eu não quero que a sociedade se exploda. Eu quero sentir prazer. Eu acho que se é bom pra ela, é bom pra ele, tá certo, né? Não foi pega pela polícia no meio da rua, tá tudo certo. Mas eu não vejo aí uma mulher que sofre de transtorno sexual compulsivo. Eu vejo uma mulher sexualmente ela é bem resolvida. Bem resolvida. Isso não é uma ninfomania. Ela é bem porque resolvida. A ninfomania... Esses rótulos, aliás, eu nem gosto muito de A ninfomania é uma patologia mesmo, né? Isso não é uma patologia, resolvida. Ela é bem resolvida. Nossa, quando você ficou 2 meses sem, você quase morreu, hein? Eu fiquei num mau humor tão grande. Coitada da minha família. Quase que eu matei um lá em casa. Você ficou até com depressão. Porque não dava pra tocar, né? Tava cicatrizando os pontos. Não dava pra fazer exatamente nada. Eu fiquei nervosa. E você sabia disso quando você foi pra cirurgia? Sabia, mas eu fiz pela estética. Muita gente tem dúvida da minha cirurgia até hoje. A minha cirurgia foi externa. Não fiquei virgem nem nada disso. Foi só por estética. Eu tinha lábios grandes. E me incomodava muito, aparecia no biquíni, aparecia na roupa. E aquilo esteticamente me incomodava, assim. Me incomodava até na hora do sexo. Eu apagava a luz, eu tinha muita vergonha. Aí eu falei, não, peraí, vou resolver. Aí arrumei tudo, tá coisa linda. Você mostrou pra mim, lembra? Você já viu, mulher? Eu vi! Para de graça! Ó, vou falar que tá bonitinha mesmo. Eu vi. Intimidade. Eu vi. É um caminho sem volta. Bonitinha mesmo. Não tô fazendo propaganda enganosa, não. Bem bonitinha mesmo. Ficou organizadíssima.
Assim, rapazes, tá? Vale a pena ver. Tá certa. Eu acho que tem que resolver, né? A pessoa tem que se sentir bem com ela mesma. Se pode resolver Se e olha, fez todo bem mundo pra feliz, ela, por que não? É um mundo melhor, não é? Com certíssima, certeza. Geise. Eu Com dou maior certeza. força pra Geise. Acho que ela tá certíssima. Eu vou dar um recado. Meu povo fica, né? Tá lá, pá, tá feliz. Não enche o saco de ninguém. Nossa, e você? Que tipo de pessoa você é no sexo, a louca? Vamos começar, já volto. Eu vou falar que quarta-feira, falando de sexo, é uma maravilha. Ainda mais quando domingo a gente vai eleger o presidente, o negócio tá tenso. Meu aniversário, todo inferno astral. Bom, mas tudo bem, vai ter uma pergunta. Essa pergunta o meu diretor que mandou fazer. Eu queria até entender por que ele queria saber isso, mas tudo bem, vou fazer. Ele queria saber, o meu diretor pediu para perguntar para vocês, se alguma de vocês se apaixonassem por um homem que ele fosse assim, extremamente religioso e tivesse que esperar para praticar o sexo depois do casamento, se vocês aceitariam esperar segura, que eu vou dar um recado e depois vocês vão responder. Isso aí é pro Rafael, meu diretor, que está muito preocupado. Não sei por quê, viu, essa pergunta, mas tudo bem. Será que ele virou gospel? Gospel é ótimo. Não, o Rafael tá casado, não vamos falar isso, né? Agora ele vai me matar quando eu subir. Bom, então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos os meus convidados. Mas e a pergunta, tem que responder pro Rafael. Vocês, então, topariam esperar por uma pessoa religiosa para fazer sexo após o casamento? Não, tá louca, Não. bicho? O divórcio já ia ser precoce. Não ia nem começar. Não. Ninguém ia esperar. Mas eu quero mandar uns beijos, Lu. Vai rápido, bora. Ó, o Flavinho que tá me assistindo, o Guto de Manaus, o Andrei, pra todo mundo. Beijo, Muito Flavinho. bem. Pois é, tem que mandar beijo. Eu quero só mandar beijo pra Cuevas, que tá me vestindo, né? Pra Danuta. Beijo, 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 beijo. Geise. E o Pietro, que é o meu cachorrinho. Ah, eu não quero mandar beijo não, gente. Só me segue no Instagram, vai lá, me ajuda. Geise _ Muito bem. Arruda. Carmen? Obrigada. Eu vou mandar um beijo, então, pro meu marido, Uve. Beijo, te amo. Bom, eu queria, antes de mais nada, hoje, quarta-feira ao vivo, eu queria pedir para todos vocês, domingo temos eleições, muita calma nessa hora, vamos agir com civilidade, todo mundo tem o direito de votar para quem quiser, não vamos brigar com mais ninguém, calma, muita calma nessa hora, né, Brasil? Vamos mostrar como é feito o negócio com a educação, tá bom? E se você quiser assistir esse programa de novo, tá no YouTube, no canal da Rede TV, tá bom? E um beijo na boca bem gostoso!